Paz seja a todos. Bem. Desejar uma boa noite a todos os irmãos e louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua presença e juntos nós podemos adorar ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Me sinto feliz, por mais uma noite nós estarmos reunidos. Confesso que eu queria ficar hoje só ouvindo, mas graças a Deus. Chegamos um pouco corrido hoje do trabalho, corremos bastante para terminar a tempo, mas o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um, agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, e estamos aqui para servir ao Senhor e juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Queridos, eu não vou me demorar muito, quero apenas trazer uma reflexão bíblica de algo que Deus tem falado muito conosco, e inclusive tem sido um dos temas que mais tem ministrado aqui na nossa igreja. São 3 temas básicos que praticamente nós estamos usando, que é a oração, batalha espiritual e avivamento espiritual. Esses 3 temas eu tenho batido muito nessa tecla, até por conta do momento que nós estamos vivendo, dessa batalha que estamos enfrentando, e que nós precisamos ter de Deus, instrução e estratégia para vencermos essa batalha. Eu não perguntei, mas acredito que sim. Os irmãos confirmam que o som está chegando tranquilo aí, Ok. Queria convidar os irmãos para ler comigo um texto da palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. É um texto muito conhecido, mas eu quero tirar algumas lições desse texto com os irmãos nessa noite. Fazemos algumas aplicações de uma maneira muito simples, mas que com certeza vai falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 19. Amém? Passo a ler para ganharmos tempo. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Queria lhe convidar, com a autorização dos nossos pastores, nós fazemos uma oração. Queria convidar para fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos na tua presença e sabemos, meu Senhor, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Já sentimos a tua presença, Senhor amado, já louvamos o teu nome e queremos continuar celebrando ao Senhor, mas nesta hora pedimos ao teu Espírito Santo que mais uma vez ele venha falar conosco. É uma noite de ensino, de estudo da tua palavra, onde nós queremos, Senhor, debruçarmos, meu Senhor, nas Escrituras Sagradas e tirarmos dela, Senhor, vida para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Que a tua inspiração esteja sobre cada um de nós e sobre a minha vida que estarei explanando a tua palavra. E que nós possamos nessa noite ser alimentados por ela. Que seja o teu Espírito Santo a nos conduzir.
e que eu apenas seja um instrumento nas tuas mãos. Glorifica o teu nome, fala conosco, para que o teu nome seja exaltado e o Senhor seja glorificado. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, a história de Zaqueu é uma história que nós conhecemos muito bem. É um texto que só a sua leitura já fala muita coisa e com certeza já ouvimos muitas mensagens, muitas reflexões, canções a respeito desse tema. E hoje, enquanto eu pensava um pouco na palavra de Deus, enquanto trabalhava, Deus me fez lembrar que, falando de avivamento, Zaqueu ele é um exemplo de alguém que viveu um avivamento. E isso encheu meu coração, e como eu falei, será uma reflexão muito simples, e quando eu digo simples, não no conteúdo, mas talvez na minha forma de expressar, mas com certeza que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, irmãos, e eu tenho falado para a igreja aqui em Mântola que nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. Mas eu tenho acreditado muito nisso, e isso não tem fugido ao meu coração, que nós estamos em uma iminência muito grande de um avivamento. Na verdade, nós já estamos vivendo esse avivamento. Tudo que tem acontecido tem gerado sobre nós um temor muito grande. E eu tenho percebido que nós, como igreja, temos nos preocupado em nos voltarmos mais para Deus. Quando eu falo disso, eu falo vendo e observando aquilo que nós temos vivido, principalmente aqui na nossa congregação. Um avivamento, e quando falamos de avivamento, não falamos da manifestação carismática do Espírito Santo somente. Não falamos de um culto onde os crentes pulam, onde os crentes gritam, batem palmas. Não apenas essa manifestação. Isso é muito bom, nós somos pentecostais e amamos ver a manifestação do Espírito de Deus em nosso meio. Mas quando eu falo de avivamento, eu falo na raiz da palavra. Eu falo de um avivamento genuíno, não apenas o mover, mas principalmente aquilo que é a raiz para gerar esse mover. E nós temos estudado esses últimos dias aqui em nossa igreja, falando muito sobre avivamento, sobre batalha espiritual, e temos pegado muito pesado também a respeito da oração. Porque nós acreditamos que nesses dias difíceis que estamos atravessando, essas três experiências ou armas que Deus tem nos dado, são aquelas que estão nos fazendo estar de pé. Quando nós também falamos sobre isso, nos vem um sentimento também de tristeza, de perceber que também muitas pessoas, elas pararam no meio da caminhada. Muitas pessoas desistiram de continuar a buscar a Deus. Muitas pessoas pararam de acreditar que Deus ainda faz. Eu tenho visto aqui algo que Deus colocou no nosso coração em uma das orações da quinta-feira. Nós estávamos na igreja e Deus se manifestou de uma maneira muito forte no nosso meio. E no final da oração, Deus tinha dado uma orientação para nós através da Daiane. E nós começamos a colocar isso em prática com a igreja, começamos a instruir os irmãos a fazer isso. E algo parece que é simples, mas que eu acredito que no mundo espiritual isso tem gerado um efeito extraordinário. E nós falávamos para os irmãos aquilo que Deus havia nos direcionado. Não sei como está a situação hoje, principalmente aí na Suíça com os irmãos, mas aqui nós ainda estamos tendo aqueles colapsos, vamos dizer assim. E nós falávamos para os irmãos, quando vocês chegarem na cidade ou no bairro onde vocês vão trabalhar, ou onde vocês estiverem passando, entra naquele lugar profetizando e repreendendo o anjo da morte.
E nós começamos a colocar isso em prática, né? Eu trabalho fazendo entregas, eu trabalho na empresa que é como se fosse o Correios, né? A Poste. E eu tenho falado isso aqui comigo, tenho aplicado isso nas cidades onde eu entro, nas ruas onde eu entro profetizando. Por quê, irmãos? Porque não só apenas o vírus, né? Não só apenas o coronavírus está matando pessoas, mas principalmente eu tenho dito que o diabo aproveitou-se desse vírus e ele se assentou sobre esse vírus como alguém se assenta sobre um cavalo e está fazendo uma varredura sobre a face da terra. E a Bíblia diz que ele veio senão para roubar, matar e destruir. E nós temos visto que não é apenas o vírus que tem matado pessoas. Tem outras situações que envolvem isso. Pessoas que têm perdido a sua vida ou tirado a sua própria vida em consequência desse vírus. Pessoas que perderam o seu trabalho, pessoas que perderam suas empresas, pessoas, principalmente aqui quando se trata do nosso continente onde nós estamos. O irmão sabe que aqui na Europa, em qualquer lugar, mas principalmente aqui, é muito elevado o número de suicídio. Pessoas que tiram a sua própria vida por se acharem incapazes de vencer. E nós temos falado aos irmãos sobre isso, de nós sermos intercessores. E há 2 semanas atrás, nós começamos a estudar a respeito de batalha espiritual. Concluímos semana passada. E hoje Deus colocou no meu coração de nós voltarmos um pouco a falar sobre avivamento. E eu quero falar sobre avivamento em uma perspectiva usando a figura de Zaqueu, né? Porque, como eu falei, avivamento não está ligado apenas à manifestação, ao mover do Espírito Santo. Mas o avivamento, ele diz respeito principalmente à mudança por completo. O avivamento, ele nunca será de fora para dentro. Todo avivamento começa de dentro para fora. Todo avivamento, ele começa mexendo com as minhas estruturas. O avivamento genuíno não é aquele que eu demonstro no falar em línguas estranhas. O avivamento genuíno é aquele que eu demonstro com as atitudes que eu tenho, que principalmente quando não estou sendo observado, quando eu estou no meu anonimato, quando ninguém está me vendo, quando o pecado bate à minha porta, quando os desejos da carne florescem, e ali eu demonstro que sou avivado, que tenho vida, porque o Espírito de Deus está em mim. Lógico, precisamos entender que a palavra avivamento, já por si só já diz, acho que não há necessidade de nós conceitualizar. Avivamento é justamente trazer vida, né? É estar vivo. E nós estamos vivendo um período onde a morte não é só apenas a morte física, mas a pior morte que o homem pode enfrentar é a morte espiritual. Essa morte é a pior. E eu sempre falo que a pior morte não é aquela que tira o fôlego de vida, mas a pior morte é aquela que mata, mas não tira a existência. Tem muitas pessoas que estão caminhando, estão de pé, mas não estão mais vivos. Tem muitos crentes, e me permita dizer isso, que até vão para a igreja, participam dos cultos, mas não estão mais vivos. Tem muitas pessoas que até devolvem dízimo, tem pessoas até que sobem no púlpito, que cantam louvores, que pregam palavras, mas não estão mais vivos. Porque o avivamento ele vai além daquilo que eu demonstro. O avivamento ele vai além daquilo que eu me permito fazer com que os outros conheçam a respeito de mim. Eu sempre digo que Jesus ele não olha para nós quando estamos na igreja e nos qualifica como servos, porque é muito fácil. Eu até, às vezes, como ministro, eu falo, quando nós estamos estudando a Bíblia, eu falo que, às vezes, na igreja, alguém dá um glória a Deus, e a gente está do lado, se assusta com glória a Deus, e vai junto dar um glória a Deus também. Mas nosso Deus, ele olha para aquilo que é a nossa intimidade, aquilo que é fora dos holofotes, fora dos olhares dos outros. E eu sinto muito por aquilo que a gente tem vivido nesses últimos dias.
que muitas pessoas têm pensado que Deus ele nos avalia, se é que eu posso usar essa palavra, por aquilo que nós somos no ajuntamento, por aquilo que nós somos no meio da multidão, por aquilo que nós somos nas festas das nossas reuniões, né? E muitas das vezes, quando nós estamos longe daquilo, nós somos como Naamã. No meio do povo, todos querem estar perto de nós, porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem de status, de fama, mas quando ele vinha para o seu anonimato, a sua lepra fedia. Quando ele tirava a sua armadura de guerreiro, transparecia ou vinha à tona o fedor da podridão da sua lepra. E muitas das vezes nós estamos vendo pessoas se enganando, achando que Deus olha para aquilo que é, ou melhor, aquilo que nós queremos que os outros vejam. A Bíblia diz que Deus ele prescruta o coração do homem. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai no íntimo da alma. É tanto que o escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra ela vem penetrando como uma espada de 2 fios. Ela é apta para discernir. Então, quando um avivamento acontece na vida de um crente, quando o avivamento acontece na vida de alguém, quais as características que esse avivamento gera e faz transparecer na vida de um homem? Eu olhando para esse homem por nome Zaqueu, ele me fez aprender algumas coisas hoje. Primeiro, Zaqueu, todos sabemos que era um publicano, ele servia ao Império Romano, ele tinha a responsabilidade de arrecadar os recursos, os impostos, e não era alguém que era muito bem visto, porque ele era tido como um traidor, porque às vezes nós pensamos que este homem, Zaqueu, ele era romano, mas ele até poderia ter a cidadania romana, como Paulo tinha, mas ele era alguém que foi criado, nascido dentro de Israel. Por isso ele não era tão bem visto assim, porque as pessoas olhavam para ele como alguém que era uma espécie de um traíra, um traidor. E quando nós olhamos para as expressões de Zaqueu, ele revela para nós que a sua vida ou a sua caminhada até aquele dia que ele se encontra com Jesus não foi uma das melhores. A sua caminhada até chegar ali não foi uma caminhada talvez tão admirável. E quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, a nossa caminhada antes do nosso encontro com Jesus, até mesmo aqueles que nasceram em um lar evangélico, eu sempre digo que o fato de eu ter nascido num lar evangélico não quer dizer que eu não precisei ter um encontro. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus, porque nascer num lar evangélico não me faz crente. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Até nós termos esse encontro com Jesus, as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que nós éramos, o que falávamos, pensávamos, só nos afastavam de Deus. Tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que nos afastava da presença do Senhor é o que estava diante de nós. As expressões de Zaqueu nos fazem entender que ele era alguém que defraudava, que ele era alguém que agia de uma forma que muitas das vezes não era a forma correta. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele decide passar por Jericó. E quando Jesus está passando por Jericó, aquele homem, ao perceber que Jesus está passando, ele deseja no seu coração, aleluia, a ver Jesus. Ele deseja no seu coração a saber quem era esse homem chamado Jesus. E a Bíblia vai dizer que ao ver Jesus passar, e a multidão, por ser muita, e ele de pequena estatura, não conseguindo vê-lo, ele decide subir em um pé de árvore, uma figueira brava. Alguns vão dizer que essa figueira ela era cheia de espinhos, porque ele queria ver o próprio Senhor Jesus. Isso é a maior característica de um verdadeiro avivamento. O avivamento começa quando eu decido ver Jesus de perto. Aleluia. Todo avivamento ele tem o seu pontapé inicial, quando eu decido ver Jesus de perto. Eu vou falar como eu falo com os irmãos, como eu falo com os irmãos aqui, se quiser toma até nota aqui nessa hora, escute o que eu vou te dizer. Enquanto eu não decidir a ver Jesus de perto,
E o que é ver Jesus, pastor? Eu te digo rapidamente. A gente pensa que ver Jesus é apenas ver Jesus com a nossa ótica, com a nossa visão, com aquilo que nós somos. Talvez quando Zaqueu ele sobe no pé de árvore para ver quem era Jesus, ele talvez tivesse a mesma concepção de que o judeu tinha. Quem era o Messias para o judeu? O Messias para o judeu era aquele que viria sentado em um cavalo e que viria a ser um grande general de guerra, um grande libertador. Só que Jesus vem frustrando tudo isso. Jesus vem sentado em um jumentinho, sem nenhum exército, com 12 discípulos e a maioria pescadores. Aí confunde a cabeça dos judeus. Mas quando a nossa visão em querer ver Jesus, ela vai além daquilo que são as nossas capacidades mentais, a nossa capacidade de entender. Quando a visão espiritual se abre, irmãos, ver Jesus da forma que ele quer se revelar para nós, aleluia, é algo tremendo. Quando Zaqueu sobe naquela figueira e que ele vai decidir, ele toma a decisão de subir, porque a multidão o atrapalhava, e ele fala no seu coração, eu preciso ver quem é esse Jesus. Eu estava ministrando no domingo, agora passado, eu falava a respeito de Bartimeu, e eu preguei com o tema falando um cego que tinha mais visão do que muitos que vêm. Sabe por quê? Porque Bartimeu, mesmo não enxergando Jesus, mesmo não sabendo aonde Jesus estava, mesmo não tendo a referência visual aonde Jesus estava, a sua fé lhe direcionou para onde Jesus estava passando. Já tem gente entendendo e dando aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso entender que para um avivamento começar verdadeiramente na minha vida, eu preciso primeiro decidir conhecer a Jesus. E pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida até hoje superficial, que ainda não conseguiram entender e conhecer quem é Jesus. E sabe o que eu acho interessante? É que Jesus ele tem prazer de se revelar para os seus. Só que muitas das vezes nós limitamos essa visão. Muitas das vezes nós queremos conhecer Jesus da nossa maneira. E Jesus, ele nunca se revela com reservas. Nós que colocamos reservas nesse caminho de conhecer a Jesus. Bartimeu, ele não estava enxergando, mas ele decidiu clamar. Zaqueu não estava enxergando, por quê? A multidão cobria a sua visão, ele era pequeno. Ele decide subir naquela árvore para poder ver quem era Jesus. A primeira coisa que eu aprendo, se quiser anote, que um avivamento começa quando eu me proponho a vencer as barreiras que impedem que a minha visão encontre Jesus. E é necessário nós entendermos que nesse mundo que nós estamos vivendo, a multidão nunca vai querer que você veja Jesus. Nem todo mundo quer que você veja Jesus. Nem todo mundo quer que nós entramos em uma dimensão espiritual. Bartimeu, melhor dizendo, Zaqueu, ele decide ver quem era Jesus. A primeira coisa que eu encontro nesse homem é que a sua visão, a sua posição, a sua maneira de pensar, ela muda. Quando ele toma essa decisão, ele está dizendo, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso ver a minha relação com Deus, como ela está. Faça hoje uma reflexão da sua vida nessa noite, quando eu estiver ministrando. Preste bastante atenção no que eu estou falando. Nós precisamos primeiro entender como está a minha relação com Deus. Como que eu estou me relacionando com Deus? Como eu estou vendo Deus? Nós estamos vivendo hoje um dia, ou um tempo, em que para muitos Deus, ele é aquele apenas faz milagres. Existem alguns relacionamentos que eles são prejudiciais. E tem algumas pessoas que, às vezes, não sei se talvez por ensinamentos errados, e principalmente por essa famigerada teologia da prosperidade, onde se ensina que nós devemos ir a Deus apenas para pedir.
E quantas pessoas, pastor Adilson, que hoje se relacionam com Deus apenas pelo ato do pedir. Eu vou à igreja para pedir. Eu falei algo que chocou aqui alguns dias atrás. Que a gente pensa que vir para o culto é para receber bênção. E, na verdade, não é. Nós não podemos ir para o culto para pedir. É errado pedir, pastor? Não. Mas isso não é a prioridade. Culto é lugar de oferecimento. Todas as vezes que Israel subia para Siló, ou para onde o templo estivesse, o tabernáculo estivesse, eles iam para oferecer, não para pedir. Oferecer o quê, pastor? Sacrifício. Por quê? Pedindo perdão pelos pecados, agradecimento e louvor. Essa era a principal característica. Mas quando nós olhamos hoje para essa nossa geração, o relacionamento hoje com Deus, ele é focado no pedir. As pessoas se relacionam para pedir. As pessoas veem a Deus por aquilo que Ele dá. Nós olhamos não para a sua face, mas para as suas mãos. Eu escutei uma história no curso de teologia que a gente fazia, em 2006, o professor, que hoje descansa no Senhor, saudoso pastor Clarion Bonina, ele dizia que você quer ver da glória do povo, da glória a Deus, você fala assim, olha, tem um anjo aqui. Irmão, até quem está dormindo no culto acorda. Se você fala assim, ó, irmão, Deus está na casa, aí um fala assim, glória a Deus, amém. Agora falar, irmão, tem um anjo, aí pronto. E você quer ver falar em línguas estranhas e fazer avião, helicóptero, disco voador, você fala assim, ó, tá com a bandeja na mão. Pronto, irmão. Por quê? Porque nós entendemos que o anjo, eles são ministradores. Então, olha a nossa mente pequena. Nenhum anjo ministra aquilo que Deus não ordena. Vou repetir isso aqui. Nenhum anjo ministra aquilo que Deus não ordena. Se eu não estou enganado, Gabriel, o arcanjo, ou foi Miguel, não lembro agora, não lembro. Quando ele vai lutar na oração de Daniel, ele fala assim, o Senhor lhe repreenda. Gabriel, se eu não estou enganado. Miguel, é isso? Miguel. O Senhor lhe repreenda. Ou seja, ele não ousa nem dizer, e é um anjo poderoso, irmão, mas ele reconhece que o poder está em Deus. Então, eu não posso me relacionar com Deus só por aquilo que ele faz, só por aquilo que ele vai me dar. Qual é uma das características fundamentais do avivamento? O meu relacionamento com Deus não é pelo que ele me dá, é pelo que ele é. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não me relaciono com Deus pela bênção que ele vai me dar, pelo carro que ele vai me dar. Irmãos, graças a Deus que aqui, na Suíça não tem isso, porque vocês são tudo top, né? Às vezes a gente chega em algum lugar e vê, tem crente que vai para a igreja, irmão, aceita Jesus, é aquela coisa toda, ele fica esperando, passa um ano, Deus não dá um carro novo, ele vaza, vai embora. Porque ele foi para a igreja só para receber milagre. Nós precisamos nos relacionar, porque o que é avivamento, irmãos? É a minha mudança de mentalidade. Paulo vai escrever na carta aos Romanos, capítulo 12, né? Transformai-vos, não vos conformeis, ele vai dizer, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, um relacionamento real com Deus não é por aquilo que ele nos dá, somente. O que ele nos dá gera em nós gratidão. Mas eu me relaciono com Deus, porque eu sei que ele é poderoso e eu quero viver a sua vontade em minha vida. Quando o Zaqueu, ele decide ver Jesus, ele vai pensando justamente nisso, né? Ele vai porque ele sabe que esse Deus era poderoso, esse Deus... aquele Jesus que estava passando era alguém que podia mudar a sua vida, mas não de fora para dentro. E olha para mim, Zaqueu talvez, pensando friamente, vamos dizer assim, Zaqueu não precisaria se aproximar de Jesus pela sua condição financeira, porque o texto vai dizer bem claro que ele era rico. Zaqueu não precisaria se aproximar de Jesus por influência,
porque ele servia ao maior império daquela época. Zaqueu não precisaria se aproximar de Jesus por amizade, porque com certeza ele tinha vários amigos na alta sociedade romana. Por que Zaqueu então decide se aproximar de Jesus? Por que Zaqueu decide então estar perto de Jesus? Eu vou te dizer uma coisa, é porque tem muita gente, irmãos, que perde tempo demais achando que vai ser feliz fora da presença de Deus. Tem muita gente que perde tempo demais achando que felicidade está no dinheiro. Olha aqui para mim, irmão, trabalhe sim, porque a Bíblia fala que aquele que não trabalha não come, mas olha, se o trabalho está substituindo a sua unção e a sua comunhão com Deus, toma cuidado, isso está lhe prejudicando e pode fazer com que você se afaste de Deus. Consegue pegar? Se não conseguir dar glória a Deus, vou dizer como diga aqui, diga ai, pelo menos. Zaqueu não tinha necessidade de se aproximar de Deus. Mas por que então Zaqueu se aproxima de Jesus? Porque não há outro, aleluia, eu sinto a presença de Deus. E por mais que a gente tente achar felicidade em outro lugar, não tem. Tem pessoas que acham que felicidade estão nas coisas desse mundo, desculpa a expressão. Eu sou baiano, sou meio negociado mesmo. Tem muita gente quebrando a cara, irmão. Sabe por quê? Está achando que acha felicidade no dinheiro. Não, meu querido, para com isso. Felicidade está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, a sua maneira de ver Deus, ela é mudada, né? A sua maneira de ver, a primeira demonstração de avivamento daquele homem. Pastor, até que hora? Falei, porque eu não sei o horário, não. Era porque ele precisava ver Jesus de uma maneira diferente. Aleluia. E quem é Jesus, irmãos? Primeiro, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus soberano. Deus não... Eita! Vou falar. Deus não é garçom. Estão ensinando por aí que Deus é garçom, irmão. Para com isso. Isso é heresia. Deus não é garçom. Estão ensinando por aí que Deus ele faz todas as minhas vontades. Pega aquele versículo e faz uma aplicação errada, que Deus realiza o desejo do nosso coração. Mas calma aí, irmão. Não é desse jeito, não. Aí fizeram uma aplicação errada, não sei de qual foi o texto, inventaram, fizeram até canção, que tem promessa de Deus não morre. Calma aí, irmão. Não vai por esse caminho, não. Esse negócio aí não está bem certo, não. Existem critérios para que a bênção de Deus nos acompanhe. E primeira coisa que eu preciso entender é que a minha visão a respeito desse Deus, ele não é tirano, mas ele é soberano. E como soberano, Isaías vai dizer que ele está assentado sobre o globo da terra. E tem a terra como esse cabelo, ou seja, como se fosse uma espécie de tapete dos seus pés, aonde ele limpa os seus pés. E Isaías completa dizendo que ele, olhando para nós, nos vê como gafanhotos. Deus, ele é soberano. Quando Zaqueu vai ver quem é Jesus, a primeira coisa que ele precisa ver e entender é que ali não estava passando um profeta, que ali não estava passando um vidente, que ali não estava passando simplesmente um mestre da sinagoga, ali era o próprio Deus encarnado, que se fez homem e veio à terra. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que esse Deus é soberano. A própria palavra de Deus vai dizer, né? Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Por que você acha que quando, depois se der tempo a gente fala mais para frente, mas vou adiantar um pouco, por que você acha que quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, a primeira coisa que ele faz é confessar
que ele havia feito alguma coisa errada. Ele falou, eu reparto com os pobres, mas se eu defraudei, irmãos, isso aqui já é alguém que está se entregando. Eu volto 4 vezes, eu devolvo, porque é impossível, isso aqui é avivamento. É impossível alguém ter um encontro com Deus e continuar vivendo a mesma história de vida. Há uma mudança por completo. Há uma mudança por completo, né? Então, Zaqueu, ele tendo esse encontro, ele decide, ele quer ver quem é Jesus. E agora ele entende que Jesus não é apenas uma força, um poder. E ao ter essa necessidade de se encontrar com Jesus, nasce nele, então, a terceira coisa que eu acho interessante nessa história, é que nasce em Zaqueu a necessidade de ter uma intimidade com Deus. Avivamento gera intimidade. Tem muita gente que ainda está fora, tem muita gente que ainda está longe, porque não teve um encontro verdadeiro com Deus. Irmãos, para pensar. Às vezes, vamos falar agora de nós. Às vezes a gente prioriza tantas coisas em nossa vida. Nós priorizamos tantas coisas. E eu não estou aqui criticando que é errado priorizarmos coisas nessa terra. Não. Eu sempre falo, eu nasci ouvindo meu pai dizer, Jesus vai voltar. Se meu pai não me preparasse para a vida, o que eu seria hoje? Nós precisamos, enquanto estamos na terra, vivermos, estudarmos, trabalharmos. O Senhor nos fará conquistar, porque uma promessa bíblica também, aqui na terra, não é errado, mas às vezes nós priorizamos as coisas passageiras, terrenas, e a palavra vai dizer, não junteis tesouros na terra. E às vezes a gente vê, queridos, pessoas que perdem a paz no coração por coisas dessa terra. E quando nós falamos de nós, às vezes nós estamos priorizando tantas outras coisas e não estamos priorizando a presença de Deus. Não responda para mim. O Espírito de Deus está na tua casa, contigo, do teu lado, e Ele te conhece. Mas olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos priorizando de verdade o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele tem sido a primeira pessoa a nós consultarmos nas nossas decisões e indecisões, porque, na verdade, nas indecisões ele sempre vai ser o primeiro. Quando a luta bate, a gente corre. Mas quando a bênção chega, ele continua sendo a primeira pessoa. Às vezes, irmãos, já observou que nós tomamos decisões e nos precipitamos. Eu sempre falo que decisões precipitadas geram frutos indesejados. Porque às vezes nós não vamos até a ele. Ele não é a primeira pessoa a ser consultada. Às vezes nós pensamos que avivamento, como eu frisei muito no início, é aquele culto avivado. Não, sabe? Um culto para mim avivado é aquele que ele me bate, aquele que ele me ensina, que ele me coloca do lado e fala, senta aqui, vamos aprender. Eu preciso te mostrar que você está bom nisso aqui, mas você precisa melhorar nisso. Isso para mim é avivamento. Sabe por quê? Porque nós não somos dessa terra. Nós não vamos ficar aqui. A menos que alguém queira ficar com os testemunhas, mas eu quero ir para o céu, irmão. Eu estou lutando para ir para o céu. O céu é a minha morada. A minha carne quer que eu fique aqui. E eu luto, Paulo diz, né, que nós lutamos. Ele vai dizer, o bem que eu queria, eu não faço. A minha carne, ela quer que eu fique aqui. A minha carne não quer que eu me santifique. A minha carne não quer que eu viva esse avivamento. A minha carne vai se preocupar com a conta de energia que tem que pagar. A minha carne vai se preocupar com as minhas conquistas desta terra. A minha carne vai se preocupar com as coisas daqui, porque a carne ela se foca, ela está focada, melhor dizendo, aqui. Mas o meu espírito quer ir para o céu. Aleluia! Nós não somos daqui.
E como eu posso buscar essa intimidade com Deus? Deixa eu correr. Como? Salmos 42, versículo 2, a gente conhece muito, né? O salmista diz, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos mergulhar nesse rio. Não há avivamento sem intimidade. Não há avivamento se nós não decidirmos, de fato, conhecer quem é esse Deus. Eu gosto do texto de Jó, no final do livro dele, lá no versículo 42 em diante. E eu gosto principalmente quando Jó diz, olha, eu conhecia ele de ouvir falar. Eu conhecia daquilo que os outros falavam, a história que eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos, irmãos, e essa é a hora, glória a Jesus, a vivermos uma vida onde o Senhor se revele para nós. Tem um irmão aqui na nossa igreja, não vou dizer o nome dele, que há uns meses, acho que um mês e meio atrás, um mês mais ou menos, mês e meio, Deus pegou ele em um culto aqui e talvez ele achava que ele vinha do Brasil para cá para viver talvez aquele nível espiritual que ele vivia no Brasil. E ele chegou aqui em um culto, irmãos, a gente ministrando, quando terminamos, acho que foi um culto de Santa Ceia, se eu não estou enganado. Deus tomou ele de uma forma tão tremenda e sacudiu ele, irmão, tá que nem um labareda ele. E eu falo aqui em casa para a Daiane, hoje, se a pessoa não tiver visão espiritual, não consegue andar do lado dele, vai achar que ele está doido. Porque o homem está brasa pura, irmão, está pentecostal. E ora, lê Bíblia, ele me liga, pastor, eu quero aprender sobre isso. Quero pregar sobre isso. Sabe o que é isso? É avivamento. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é buscar intimidade com Deus. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, se talvez você ainda não se despertou para isso, essa é a hora. Essa é a hora, porque um outro tema que eu tenho começado a me preparar para ministrar muito, e vou começar a ministrar muito sobre isso, é arrebatamento da igreja. Semana passada, no sábado, nós reunimos os nossos irmãos e começamos a falar sobre escatologia. E, irmãos, tem muita coisa que nós estamos vivendo hoje, que são sinais que precedem a volta do Filho do Homem. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu não sei se passará essa geração. Eu não sei, vou repetir, se passará essa geração. Está muito próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vendo, irmãos, hoje muitos brigando por coisas passageiras, né? E por coisas pequenas, sendo que Jesus está voltando. Então, Zaqueu, ele decide ter intimidade com Deus, e eu parto para o final agora. E a outra coisa que eu acho interessante na ação de Zaqueu, quando ele se entrega ao Senhor Jesus Cristo, é que ele passa a viver em comunhão com os seus irmãos. Quando ele diz para Jesus, olha, eu vou repartir com os pobres, e eu vou restituir a quem eu defraudei. Isso aqui no mundo espiritual tem um peso muito grande. Ainda bem que nós estamos em casa, estamos em família, então me sinto livre e tenho liberdade para falar. Não há avivamento aonde há contenda. Não há avivamento aonde há inimizade. Não há avivamento aonde há porfia. Não há avivamento aonde há, como Paulo encontrou, principalmente na igreja de Coríntios, guerras, pelejas, disputas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus só habita aonde há um coração puro. Quando Zaqueu ele diz que devolveria, ele estava dizendo que ele queria voltar a ter comunhão. E glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus está nos alertando para que o avivamento aconteça, para que nós possamos viver esse avivamento, é necessário que haja
comunhão. Quando a gente lê o Salmo 133, que fala que desce sobre a barba e vai escorrendo, o que Deus está dizendo ali, através daquele salmo, é que a unção ela vem sobre a liderança e ela vai escorrendo, mas para que essa unção chegue também aos que estão embaixo, ou seja, a igreja, a nave da igreja, essa igreja precisa estar em comunhão, precisa estar unida, precisa estar em unidade, precisamos ter o mesmo pensamento, o mesmo foco, precisamos caminhar na mesma direção. Isaías vai dizer: um ao outro ajudou, e ao teu próximo disse: esforça-te. Nós precisamos caminhar da mesma maneira, sermos como aquele bom samaritano. O que eu acho interessante, irmãos, é que aquele homem estava caído à beira do caminho e passava por ele sacerdotes, levitas. As pessoas vinham do templo, mas o templo não estava neles. Eles iam para o templo, mas o que tinha no templo não entrava neles. Eu quero te dizer uma coisa: vá para o templo. E hoje nós estamos vivendo essa pandemia que tem nos impedido de estar no templo físico. Mas olha o templo hoje aqui. A Bíblia vai dizer que vós sois templo do Espírito Santo. Aleluia! Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando nós subimos para o templo, aquilo que recebemos no templo tem que estar enraizado em nós. Muitas das vezes, irmãos, eu na minha juventude, e aqui vou confessar um pecado, eu ia para a igreja, tocava bateria, escutava a palavra, mas quando eu saía dali, que ia para casa, nada daquilo mudava em mim. Eu era filho de obreiro, filho de pastor, sabia como as coisas funcionavam, mas eu só queria saber de tocar. A palavra não entrava em mim. Aquilo não gerava mudança. Quantas das vezes a gente vai para o templo, sai do templo, passamos por pessoas que estamos caindo e não temos azeite, não temos vinho, porque o que foi dado no templo não entrou em nosso coração. Observe que nenhum deles passaram por perto. O texto vai dizer que de largo se afastaram. Nós precisamos ir para o templo e deixar aquilo que foi ministrado no templo inundar o nosso coração. E escute, quando saímos do templo, terão pessoas caídas à beira do caminho, terão pessoas querendo tirar sua própria vida, terão pessoas oprimidas, terão pessoas em confusões, em atritos, em conflitos familiares, e eu e você portamos azeite, que quer dizer unção, portamos vinho, que muitos vão simbolizar como a alegria, e eu concordo também, para dizer a essas pessoas: ainda há esperança. Aleluia. Avivamento é, aleluia, comunhão. Avivamento é, temos uma visão diferente a respeito do nosso Deus. Quando nós entendermos essas coisas, quando nós nos colocarmos à disposição do próprio Senhor. Eu vou falar algo que eu falei aqui alguns dias atrás. Eu tenho andado um pouco preocupado, porque às vezes a gente não percebe como as coisas estão se dando no mundo espiritual. Eu estava analisando o que tem acontecido, principalmente na nossa nação. E digo daquilo que aconteceu aqui, principalmente na Itália. Não sei como aconteceu com os irmãos aí. Mas aqui, depois que entrou bandeira amarela, a gente meio que estava tranquilo. Podíamos ir para a igreja, nossas igrejas cheias, os cultos avivados, né? A gente fazia ali nosso distanciamento e tal, aquela coisa, mas a igreja cheia, aquela bênção, os cultos maravilhosos e tal. E parece que por um momento nós esquecemos que estamos em uma batalha espiritual. Voltou, entre aspas, a normalidade. E ao voltar à normalidade, a nossa oração mudou o foco. Nós começamos a nos preocupar menos com essa guerra espiritual que nós estamos vivendo. Irmãos, se você me perguntar a origem do vírus, eu não sei. Mas o que eu sei é que isso está sendo usado de forma espiritual, principalmente para atingir a igreja. Aí depois parece que Deus fala: vou dar uma chacoalhada novamente. Aí vem bandeira laranja, zona vermelha. Nós agora estamos aqui em zona vermelha, né? Tivemos nosso último culto no domingo presencial,
e ainda tendo dificuldades com os irmãos de fora do comune. Agora, nesse domingo, vamos novamente voltar à forma virtual, vamos dizer assim. E agora a gente começa a voltar o nosso foco. Irmãos, eu escutei uma frase, e essa frase me chamou muita atenção. A gente conversando aqui em casa, a gente falou assim, não há vitória no tempo de paz. E eu falei, é verdade isso. Você não pode ter vitória no tempo de paz. Porque paz já é o resultado da vitória. Mas para chegar na vitória, vocês têm que estar em batalha. Vocês têm que estar em guerra. Então, eu encerro hoje essa meditação dizendo para os irmãos, nós precisamos orar. Precisamos jejuar. Precisamos buscar a face do Senhor. Porque, como Paulo disse na carta aos Efésios, o dia mau chegou. E o que é que nós precisamos fazer? Paulo dá receita. A armadura de Deus está firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, eu creio em um grande avivamento. E eu creio que esse avivamento ele virá. Na verdade, nós já estamos vivendo. Porque se para muitos avivamento é apenas aquilo que é estereótipo, para nós, avivamento é uma vida diante de Deus. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Espero que os irmãos tenham conseguido absorver aquilo que foi falado. Como eu disse, era uma reflexão simples, porém espero que tenha sido objetiva. Busque estar na presença de Deus. Busque tê-lo como Senhor da sua vida. Não apenas por aquilo que ele faz, mas principalmente pelo que ele é. E eu tenho uma plena convicção de que Deus vai se revelar para você de uma maneira poderosa. Amém? Eu rogo aos irmãos vossas orações. Nós estamos aqui em uma batalha espiritual. Temos visto a mão de Deus. Deus tem prosperado a obra aqui na Itália de uma maneira poderosa. Nós já estamos preocupados com o espaço que temos, porque já ficou pequeno, mas graças a Deus por isso. Essa é a vontade de Deus, e se Ele quiser fazer, com certeza ninguém poderá impedir. E nós pedimos aos irmãos que estejam orando a nosso favor, para que o nome do Senhor seja glorificado cada vez mais. Deus abençoe, pastor Edilson, pastor Cristiano. Minha palavra é de gratidão a Deus, em nome de Jesus.